Opa, bom, então, tô vindo aqui rapidão pra dar umas aulas aqui que eu vejo muita gente me perguntando, né, como é que faz isso, como é que faz aquilo, então eu decidi gravar essas aulas no plural, né, que vai ser algumas, eu acho que vão ser cinco ou seis, que vai explicar tudo que o professor passou até hoje pra gente sobre programação em C. Vou explicar do mais básico, tranquilamente, até o mais avançado, mas eu vou tentar deixar os vídeos um pouco mais rápido, né, porque já tem prova vindo aí, então, pra dar pra assistir Pra dar pra assistir e revisar bem rapidinho, tá? Então, sem mais delongas, eu vou começar, né? Primeira coisa, eu vou ensinar como que você cria um arquivo no programa DevC. Primeira coisa que você faz depois de abrir o DevC, você pode vir tanto em arquivo novo e arquivo fonte. Opa, errei aqui. Arquivo fonte, ali do lado, ó, o branquinho. Ou você pode vir nesse papel branco aqui. Sempre crie um arquivo fonte, nunca crie um projeto. Por quê? Porque o projeto, ele sempre vai vir no formato C++. Ou seja, tudo que você programar dentro do projeto, ele vai executar como se fosse o C++, mesmo que você salve o projeto em C. Ele não vai funcionar. Então, sempre crie um arquivo fonte em branco. Aqui está o nosso arquivo. Tá. Como que a gente vai começar o código nesse caso? A primeira linha do código, sempre a gente vai fazer o hashtag include. Que significa o quê? Hashtag include é a mesma coisa de falar hashtag incluir. Se a gente está incluindo alguma coisa, a gente tem que puxar de algum lugar. A gente está puxando, nesse caso, das bibliotecas de C. As bibliotecas são são um conjunto de funções que ajuda a gente a fazer alguns programas. Vai ter uma aula só sobre bibliotecas, mas é um pouco mais para frente. Hoje eu vou ensinar o básico. Para começar um código, a biblioteca mais básica que existe são duas: stdil.h, stdil, não é, vou até dar um zoom aqui, não é stdu.h, studio.h, é stdil, tá? Não confunda, cuidado para você não colocar o U. E bom, só com essa aqui já dá para começar. Primeira coisa, eu vou falar sobre como que você vai começar o seu código depois de importar a biblioteca. Você sempre começa ah, abrindo o seu bloco main. O que que é um bloco, o que que é main, por que que é esse nome, por que é tudo. Beleza. O que que é int? Int é inteiro. O main significa principal. Ou seja, isso aqui é um bloco principal do tipo inteiro. Isso aqui que eu coloquei é a saída dele. Como no caso a gente não tem saída ainda, isso aqui vai ficar vazio. Não se importa nisso aqui, não se importa com saída, com chaves, com o nome main ainda. Só se importa com o que você vai colocar dentro dele. O bloco main sempre vai ser o bloco que vai ser executado no seu programa. Nenhum outro bloco vai ser executado fora do main, a não ser que você declare isso para o programa. Ou seja, no caso agora a gente vai focar no bloco main. Dentro do bloco main, a gente vai colocar o nosso programa como um todo, né? E para começar da forma mais básica de todas, eu vou usar o comando printf. E o que que seria o printf? É imprimir na tela, tá? Print em inglês significa imprimir. O F aqui eu realmente não sei falar no momento que é, mas é printf. E o que que a gente vai imprimir? A gente pode imprimir uma frase, uma variável, um número, qualquer coisa que a gente quiser. O programa é nosso. Nesse caso aqui, só por exemplo, eu vou usar, por exemplo, uma frase. Eu vou imprimir olá. Depois de cada linha de código sua, sempre tem que ter um ponto e vírgula. Não se esqueçam disso, porque sem o ponto e vírgula o seu código não vai funcionar. Depois de ter dado o printf, a gente precisa fechar o bloco main. Como que a gente fecha o bloco main? A gente fecha usando dois comandinhos que o professor já falou muito durante as aulas, mas eu vou só reforçar aqui bem rapidinho, que são o comando systempause com o ponto e vírgula do lado e o comando return 0 com o ponto e vírgula do lado. O que é cada um? Systempause. O system é uma função, a função sistema. A função sistema, ela executa comandos do terminal padrão do seu sistema operacional. O que quer dizer isso? Se você tiver um sistema operacional e abrir o CMD agora, que no caso é o terminal, e executar o comando pause, ele vai existir lá dentro. Tá, mas isso é muito complicado ainda, não vamos entrar nesse mérito. O que significa pause? Resumidamente, pause é pausar. Se você não tiver o system pause no seu programa, o que vai acontecer? Você vai rodar seu programa e ele vai fechar instantaneamente. Não vai mostrar nada na sua tela. Por quê? Porque não tem como pausar o programa. Ou seja, o System Pause é para você poder visualizar o programa. O Return Zero, por que tem um Return Zero? Quando a gente abriu o bloco main, a gente falou que ele é do tipo inteiro. Essa coisa de tipo inteiro, float, double, depois eu vou explicar com mais calma. Mas vamos focar nesse aqui por enquanto. Como ele é do tipo inteiro, ele sempre vai esperar um retorno para poder fechar e dar um fim ao seu programa.
Nesse caso, eu falei que o retorno é zero. Se eu não colocar retorno nenhum, o sistema vai parar, eu vou dar Enter e pode acontecer duas coisas dependendo do seu código. Ou o seu código pode simplesmente parar de responder, ou pode dar um retorno muito nada a ver e funcionar mesmo assim. Só que como a gente quer um código que funcione 100% das vezes, é muito recomendável e é o mais certo, né? Você colocar o return como zero. Tá. Agora, como que a gente compila e roda esse código? Dependendo da sua versão do DVC, eu estou usando a versão 5.1.11. O botão vai mudar, mas é a mesma função. Se você vier aqui, ó, nesse carinha aqui, tá escrito compilar e executar. Do lado dele vai ter qual botão que é. No meu caso é o F11. Nas máquinas lá do Senai costuma ser F9. Mas se você não achar de jeito nenhum, é só você clicar nesse quadradinho aqui, ó, nessa terceira opção, compilar e executar. Ele vai compilar, ele vai pedir para você salvar o seu programa. Você sempre salva o seu programa da seguinte forma: você vai colocar um nome sem espaços e sem caracteres especiais. Ou seja, qualquer nome serve, contanto que não tem espaço nem caracteres especiais, tá bom? Você pode colocar números também, não tem problema, tá? E sempre salva o tipo dele em C. Nunca salva em outro tipo, não ser C. Por quê? Porque a gente está trabalhando com C. Aí você dá um salvar. Quando você der um salvar, o seu programa vai compilar e vai rodar. Nesse caso aqui mostrou um olá, porque foi o que eu mandei o programa mostrar, né? Foi um olá. E ele pausou. Como assim ele pausou? Tá vendo que ele tá me pedindo, pressione qualquer tecla para continuar? Isso é o System Pause. Ou seja, no momento, esse programa está pausado. Quando eu pressionar alguma tecla, ele vai sair do System Pause e vai entrar no Return 0. Entrando no Return 0, ele vai acabar o programa e isso aqui vai fechar automaticamente. Pronto, viu? Inclusive, se vocês prestarem atenção aqui, ó, aqui ele fala o nosso valor que foi retornado, que no caso foi o valor 0. Apertando Enter, o programa sai. Isso é o básico de como criar um programa na linguagem C. Agora, me aprofundando um pouco mais nas funções, eu vou me aprofundar um pouco mais no printf, bem rápido, só para poder falar sobre um pouco mais como estruturar seu programa, tá? O printf eu vou abordar dois temas, que é o tema contra barra n e o contra barra t. Para que serve cada um? O contra barra n, ele serve para pular uma linha. Toda vez que você der contra barra n, é como se você estivesse fazendo isso aqui, ó. Vamos supor que aqui tem um olá. Se eu executar o programa agora, vai executar olá e pressione alguma tecla para continuar, igual vocês viram. Só que como tem um N, ele vai pular uma linha e vai botar o pressione logo embaixo. Ou seja, se eu executar isso agora, ele vai ter o olá em cima e o pressione logo embaixo. Por quê? Por causa do contra barra N. O contra barra N, ele pula uma linha. Você pode botar quantas contra barra N você quiser. Ou seja, se eu quiser não iniciar o olá na primeira linha do código, eu boto uma. Se eu não quiser iniciar na segunda, eu boto outra. Não iniciar na terceira, eu boto outra. Isso vai da minha preferência. Eu tô botando com espaço aqui, mas vocês podem botar sem espaço também. Vai funcionar normalmente. Eu dou F11, ele vai iniciar lá na terceira linha. Entenderam? Ou seja, isso aqui é uma questão de estética que deixa o seu programa mais entendível. Eu acho que é o comando que talvez você vai mais usar no printf. Agora, partindo para o comando contra barra T. Para que serve o contra barra T? Contra barra T é um comando de tabulação. Ou seja, em vez dele pular a linha, ele vai jogar a linha pro lado. É como se eu tivesse o olá aqui. O olá tá no início, certo? E quando eu apertar Tab, ele joga pro lado. Isso que é o contra barra T. É simplesmente o Tab do seu teclado. Se você entrar no Word, se você entrar no editor de texto, aqui mesmo deve ser apertar Tab, ele vai fazer uma tabulação para a direita. E é isso que é a função do contra barra T. Se eu executar, o olá, ele vai começar com um espaçamento atrás dele. Aqui. Atrás dele não, no caso na frente, né? Porque eu coloquei na frente. E é sobre isso que eu vou falar agora, que é a posição em que você coloca o contra barra N e o contra barra T no seu printf. Sim, a posição importa. Por exemplo, vocês viram, eu coloquei na frente, ou seja, quando eu apertei F11, ele deu um tab, só que na frente do olá. Ou seja, se eu colocar o contra barra T antes do olá, ele vai dar o tab antes do olá. O olá vai ir para a direita, viram? Ou seja, se eu quiser dar um olá e pular duas linhas. Ou seja, se eu quiser dar um tab e pular duas linhas logo em seguida. Deixa eu só tirar esse espaço aqui. Se eu quiser dar um tab e pular duas linhas logo em seguida, eu vou fazer dessa forma. Eu vou dar contra barra T, que é o tab. O meu texto, que é o olá.
contra barra N e contra barra N. Se eu apertar F11, ele vai ter duas linhas puladas e um tab logo atrás dele. Bom, isso aqui é a parte estética do texto, usando contra barra N e contra barra T. Dito isso, agora eu vou partir para uma parte mais técnica, que são as partes das variáveis. As variáveis a gente usa muito na programação, acho que é a parte mais importante da programação. Por quê? Porque nesse caso aqui eu estou imprimindo um texto na sua tela. Como que eu sei que é um texto? Porque ele está entre aspas duplas. Tudo que está entre aspas duplas dentro do printf é um texto, tá? Ou seja, o olá ele vai ser um texto e não vai ter nada estocado dentro dele. Agora a gente vai falar sobre as variáveis. Ainda dentro do bloco do int main, você não declara variável antes do int main, tá? Tudo que você for declarar, tudo que você for compilar, tudo que você for fazer, você faz dentro do int main. As variáveis, elas podem ter vários tipos, que são eles. São mais tipos que esse, mas eu vou falar sobre eles que foram falados em sala de aula. É o int, o double, o float e o char. Começando pelo mais básico, é um int. Como que eu declaro uma variável? Você coloca o tipo dela, você salta um espaço, coloca o nome da sua variável, eu vou colocar nvar, pode ser qualquer nome que você quiser, salvo algumas ressalvas que são funções, por exemplo, se eu declarar uma variável printf, pode dar problema no meu programa, se eu declarar uma variável system também pode dar problema, então tente não fazer esses conflitos, tá? E tente sempre deixar suas variáveis, os nomes das suas variáveis, mais próximos do que ela realmente significa no seu programa. Por exemplo, se você estiver manipulando dois números, declare uma variável chamada número 1 e declare logo em seguida uma variável chamada número 2, tá? Nesse caso aqui, como que declara a variável? Você bota o tipo dela, o nome dela e pronto. Essa variável está declarada. Caso você queira atribuir um valor inicial a ela, você bota a variável recebe e ou qualquer valor que você quiser. Se você quiser que o nvar receba 78, você põe que ele é igual a 78. Tá, mas o que é int? Int significa inteiro. Se você lembrar na matemática, que são as classes dos números, os números inteiros são aqueles números sem parte decimais. Como 1, 2, 3, 0, 90, 100, 200, 300, 400, 1000, milhão. Isso é um número inteiro. Um número double é um número que comporta números decimais, números negativos, números inteiros, números de qualquer forma, porém, ele pode estocar uma quantidade muito maior de números dentro dele. Ou seja, ele é um tipo de variável que estoca uma sequência muito grande de números dentro dele. Ele é comumente usado quando você vai fazer operações matemáticas usando a biblioteca matemática, que ela traz operações como logaritmo, raiz quadrada e coisas assim. O tipo float é uma versão reduzida do double. O float, ele habilita que que a sua variável tenha uma parte decimal nela. Ou seja, esse nvar aqui, se eu imprimir 78, ele vai imprimir apenas 78. Porém, se eu quiser fazer 78.97, ele não vai imprimir o ponto 97. Por quê? Porque ele é um número inteiro. Ele vai imprimir apenas a parte inteira, que é o 78. Se eu quiser imprimir o 78.97, eu vou ter que usar a variável no tipo float. Ou seja, lembra comigo, int, número inteiro, float, número decimal. E double, número gigante. Número muito grande, que pode dar um número. Aquelas raízes quadradas que dão números quase infinitos, você usa double. O char é para variáveis que não usam números. O char é literalmente caractere. Char significa caractere em português. Para você declarar uma variável char, é a mesma sintaxe. Você bota o tipo char, o nome da variável, vou colocar nome aqui, por exemplo, e logo em seguida você vai ter que abrir um colchetes. Nesse colchetes, você vai ter que colocar quantos caracteres cabem dentro dessa variável. Como assim? A variável char, ela sempre vai ter um limite de caracteres. Aqui você tem que declarar qual que é o limite. Ou seja, se o seu nome tiver 4 de limite, porém o seu nome for, por exemplo, Álvaro, que é no meu caso o meu, vai aparecer só ALVA. Por quê? Porque ALVA são 4 caracteres. Então sempre pense nisso na hora que você for declarar uma variável do tipo char. Você tem que colocar o tanto de caracteres que você quer que caiba. Eu, comumente, declaro elas bem grandes, para não ocorrer erro nenhum, não poder acontecer algum caso de tiver um nome muito grande e não couber. Então, eu recomendo declarar entre 50 e 25, se for para nomes. Para outros casos, você ajusta do jeito que você preferir, tá? Bom, eu falei que char é uma caractere
é caractere. E sim, char é um caractere. Se você pegar o caractere, o variável nome, vamos supor que o nome é igual a Álvaro. Se eu der printf nisso aqui, nesse momento, isso aqui não vai funcionar. Por quê? Porque isso aqui é um caractere. O nome é um tipo string. O que quer dizer isso? String é uma sequência de caracteres. Ou seja, se eu dar printf nesse char nome, vai aparecer só isso aqui, ó. Vai aparecer o A. Por quê? Porque é um caractere. Ou seja, eu tenho que dar print numa string. Mas isso eu vou explicar com mais calma mais pra frente, tá? Pode ficar de boa no momento. Tá, aqui eu tenho umas variáveis. Eu vou declarar algumas variáveis aqui qualquer. Só pra servir de exemplo aqui. Pra não ficar muito longo. O float que eu vou colocar uma variável que seja... Isso. Pronto. Tá, aqui nós temos nossas variáveis. Agora, como que eu imprimo uma variável na minha tela? Essa não é uma parte difícil, tá? Sem imprimir a variável na sua tela, você vai dentro do printf. Você pode tanto colocar um texto, como não colocar um texto. Eu vou colocar só para fins didáticos. Eu vou colocar, por exemplo, número, 2 pontos. Depois de 2 pontos, existe uma função dentro do C, que é o porcentagem. O porcentagem, assim como o barra N ou barra T, ele define uma condição para o seu texto dentro do printf. Nesse caso, ele define onde é que o valor da sua variável vai ficar no texto. Por exemplo, se eu colocar ele aqui e o tipo da variável, a variável vai aparecer antes do número. Se eu colocar ele aqui, ele vai aparecer aqui. Se eu colocar aqui, ele vai aparecer aqui. Tá, e o que é esse i que eu coloquei do nada? O i, o porcentagem, ele tem que vir acompanhado do tipo que for sua variável. Por exemplo, nesse caso aqui, eu vou imprimir a variável nvar. Qual que é o tipo dela? Ela é do tipo inteiro. Então tem que ser porcentagem i. Se eu fosse imprimir a variável qualquer, iria ser porcentagem d. Por quê? Porque ela é do tipo double. Se eu fosse imprimir a variável float, que eu esqueci de dar o nome no momento, mas eu vou dar o nome agora, eu vou dar um nome qualquer. Posso dar TUI, ó. TUI, beleza. Ela seria, a variável TUI seria do tipo f. Como que eu sei qual letra colocar? É só você ver primeira letra do tipo dessa variável. Variável i, int, qual que é a primeira letra? I, variável double, d, variável float, f, variável char, c. Tá, vamos imprimir, no caso aqui, a variável nvar por enquanto. É a variável do tipo int. Beleza. Depois de você posicionar a variável no seu texto, você vai fora das aspas duplas e dar uma vírgula. Depois dessa vírgula, você vai escrever qual variável você quer que entre nesse posicionamento de texto. Por quê? Porque o seu código pode ter a variável nvar, pode ter a variável nvar2, nvar3, nvar4, nvar100. Então, o programa não vai saber qual variável colocar aqui. Por isso que você tem que declarar, você tem que falar para ele qual variável que você quer que apareça aqui. Nesse caso, eu quero que apareça nvar. Ou seja, quando eu apertar F11, vai aparecer número é igual a 78. Ou não, porque deu um erro no char aqui. Mas tá tudo bem. É só um erro que eu esqueci o ponto e vírgula. Isso aqui acontece muito, tá, gente? Eu esqueci o ponto e vírgula na linha de cima. Vou até fazer isso aqui de novo. Eu esqueci o ponto e vírgula na linha de cima, só que ele deu erro na linha de baixo. Por quê? Você tem que prestar atenção sempre nisso, tá? Se você não fechar a linha de cima, ela vai meio contar que tá continuando na linha de baixo. Então, lembra aquilo que eu falei anteriormente? De sempre fechar as suas linhas de comando. Sempre põe um ponto e vírgula, não esqueça. Agora que eu der F11, vai funcionar normalmente. Ou seja, eu mandei ele imprimir na minha tela número, 2 pontos, o posicionamento do texto e a variável. No caso, ele imprimiu número, 2 pontos, 78. Por que 78? Porque 78 é o valor de nvar, que eu declarei quando eu comecei a nvar. Se eu quiser imprimir outras variáveis, eu posso fazer a mesma coisa. Eu vou dar Ctrl C aqui só para ficar mais fácil. No caso, eu tenho 4 variáveis, então eu vou imprimir 4 printfs. Segunda variável é do tipo double. O nome dela é qualquer. Eu vou imprimir a variável qualquer. Terceira variável é do tipo float. O nome dela é TUI. Então eu vou imprimir a variável do tipo float, que o nome é TUI. A quarta variável vai entrar aquela questão que eu tinha falado mais cedo sobre string e caractere. Se eu der para imprimir só o caractere e botar a variável nome, vocês vão ver. Inclusive, deixa eu só pular uma linha em cada uma aqui, porque senão vai ficar uma do lado da outra. Sempre lembram de organizar o seu programa, tá? Porque senão vai ficar uma linha do lado da outra. Eu vou até mostrar como é que vai ficar. Quer ver? Peraí.
vai ficar assim, ó. Vai ficar um do lado da outra, uma linha só, não vai dar pra entender nada. Beleza. Tá. Então sempre por uma linha, tá? Por uma linha aqui, por uma linha aqui, por uma linha aqui. E pula uma linha aqui. Beleza, voltando aqui que deu um probleminha aqui, mas já tô de volta. Bom, agora eu dei a organizada, né? Pulei uma linha em cada uma. E agora não vai ter aquele problema de ter tudo em uma linha. Outra coisa que eu esqueci de fazer, que acontece muito também, é que eu não dei o valor da variável nome. Ou seja, se eu mandar imprimir, ele vai aparecer um valor nulo, que é essas três barrinhas aqui. Isso aqui não é um valor nulo, um valor erro, pode ser várias coisas, mas quando aparecem essas três barrinhas, é porque a sua variável ainda não tem nada dentro dela. Nesse caso, eu vou colocar algum nome dentro dela, vou colocar o meu no caso. Sempre que vocês forem colocar um nome dentro da variável nome, coloquem em aspas duplas. Por quê? Porque, igual eu tinha falado no printf, é um texto. Então, eu vou colocar Álvaro. Se eu der imprimir nesse momento agora, o que vai acontecer? Vai imprimir o número 78, número 19.79000001. Por que tem esse 0001? Porque é do tipo float. E o nome continua com a barrinha. Por que continua com a barrinha? Você lembra mais cedo que eu falei sobre caractere e string? Se você declarar isso aqui, se você posicionar isso aqui no texto como caractere, ele vai imprimir aquele erro. Você tem que posicionar isso aqui no texto como string. Por quê? Igual eu expliquei mais cedo, caractere é o primeiro caractere ou qualquer um caractere. Uma string é a sequência inteira, é a frase inteira. String, pensa que é tipo uma teia. É uma teia de caracteres que se juntam entre eles. É como se fosse costurando os caracteres. Ou seja, se eu mudar esse porcentagem C para porcentagem S, ele vai imprimir o nome completo certinho. Aqui, ó, Álvaro. Tá. Vocês podem ter notado também que o número, no caso o float, ele imprimiu 19.790001. Vamos supor que você não quer esse tanto de zero no seu código. O que você faz? Você vem atrás do F e põe ponto 1. O que isso quer dizer? Quando você tem um número decimal, o seu número, ele vamos supor, vou pegar o exemplo ali de cima mesmo, 19.79. Ele tem um ponto no meio dele, certo? Se você der um ponto antes do F e digitar um número, ele vai entender da seguinte forma. É como se você estivesse falando isso aqui para o programa. Depois do ponto, você vai ter que pegar a primeira casa decimal e colocar na tela. Ou seja, depois de eu colocar esse ponto 1F, ele não vai aparecer aquele monte de zero mais. Nem vai aparecer o 9. Ele vai aparecer apenas essa parte aqui do float. Ou seja, se eu der F9, ele vai aparecer 19.80. Por que ponto .80? Porque é ponto .79. Ele arredonda para cima, tá? Ele sempre vai arredondar para cima. Ou para baixo, se for ponto .73 para acaso. Então vai aparecer 19.7. Isso aqui é o básico de como criar um programa com printf. E o básico também sobre variáveis. Eu vou explicar um pouquinho agora também sobre a parte do scanf. E, gente, eu tô correndo um pouquinho mesmo, pra dar tempo de vocês assistirem até a prova. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp, tá? Não tem problema não. Eu realmente tô explicando um pouco corrido. Tá. Agora a parte do scanf. O que é scanf? Scanf significa escanear. Igual o printf, ele tem um F na frente dele que eu realmente não sei o que é por enquanto. Tá, a gente vai escanear o quê? A gente vai escanear, vamos supor que eu vou pedir para o usuário digitar um número inteiro. Então, por exemplo, esse NVAR aqui, ele tá 78. Eu vou deixar esse valor aqui só para vocês entenderem. Tá, eu vou pedir um número inteiro. Se eu vou pedir um número inteiro, eu tenho que colocar que o scanf vai ser do tipo, vai ter a posicionamento inteiro. Igual no printf, tá? Se eu fosse pedir o TUI, eu ia colocar a porcentagem F. Se eu fosse pedir o char, eu ia colocar a porcentagem S. Não porcentagem T, não porcentagem C, tá? Se atentem a isso. É a porcentagem S, porque eu ia estar pedindo uma sequência de caracteres. Como eu vou pedir um número inteiro, eu vou colocar porcentagem I. Você não vai colocar mais nada. Você não coloca texto dentro do scanf. Nunca no scanf você vai fazer assim, ó, digite um número. Nunca faça isso. Você, dentro do scanf, você sempre vai colocar o tipo que o número digitado vai ser. Vai ser tratado como. Nesse caso, é o do tipo inteiro. Logo após isso, eu vou colocar uma vírgula. Depois da vírgula, eu vou colocar um E comercial. Esse E comercial, muita gente esquece dele, mas você não pode esquecer. Se você esquecer desse E comercial, o seu programa vai de duas ou uma. Ele vai funcionar, mas não vai dar o resultado certo. Ou ele vai simplesmente, você vai apertar
a entrada e o seu programa vai simplesmente fechar sozinho, tá bom? Então, beleza. Depois da vírgula e o e comercial, você vai digitar o nome da variável que você quer que entre na entrada do usuário. O scanf, na hora que o scanf executar, ele vai pedir na tela uma entrada do usuário. Nessa hora, o usuário vai digitar alguma coisa e para onde que vai essa coisa? É agora que a gente vai apontar para onde que vai essa coisa. No caso, eu quero que vá para a variável nvar. Então digito nvar. Tudo bem? E, como sempre, não esqueça do ponto e vírgula, tá? Beleza. Se eu executar isso aqui agora, não vai funcionar muito bem. Por quê? Se vocês prestarem atenção, esse código funciona de cima para baixo. Ou seja, ele vai executar o printf1, printf2, printf3. E só depois ele vai me pedir o nvar. Ou seja, eu tenho que pegar esse scanf e colocar ele em cima do printf. Aí, na hora que o scanf pedir ao usuário uma entrada, essa entrada vai entrar no nvar antes de mostrar o nvar na tela. Ou seja, o valor de nvar vai deixar de ser 78 e vai mudar para o valor que o usuário digitar. Se eu der F11, a primeira coisa que ele vai me fazer é me pedir um valor. Tá vendo que não mostrou nada? Por quê? Porque ele tá me pedindo um valor. Tá, mas como é que eu sei que ele tá me pedindo um valor? É nessa hora que entra aquela parte que eu falei sobre não digitar dentro do scanf. Você vai digitar fora do scanf. Você vai dar um printf. Nessa parte, você pode digitar qualquer coisa que vocês quiserem, tá? O código é seu. O texto pode ser qualquer um. Nesse caso, eu vou falar para o usuário: digite um valor. Só. Quando eu der F11, vai aparecer: digite o valor e vai me pedir um valor. De novo. Vou fazer isso aqui de novo. Se eu não tivesse essa linha de comando de digite o valor, ia ficar branco minha tela. Ia ficar branco não, desculpa. Ia ficar nada. E não ia estar nada na minha tela. Eu ia digitar, ia funcionar o meu código, só que eu não ia saber que o código tá me pedindo alguma coisa. Ia parecer que ele tá com erro, mas ele não tá com erro, tá? Então, sempre antes do scanf, coloca um printf pedindo um valor, tá? Pedindo alguma coisa, pedindo o que o scanf vai capturar. Senão fica muito perdido o seu código. Vou dar F11, ele vai me pedir um valor. Esse valor que eu digitar aqui, eu vou digitar o valor 2. Ele vai entrar dentro do nvar. Ou seja, ele vai deixar de ser 78 e vai virar 2. Quando eu apertar Enter. Viram? Um número, no caso o printf número, nvar, é igual a 2. Por quê? Porque eu digitei 2, o nvar virou 2. Mesmo que eu tenha declarado o nvar 78, ele vai virar 2, porque o scanf mudou o número dele para 2. E também isso entra naquela ordem que eu falei do código executar de cima para baixo. Como ele está executando de cima para baixo, o primeiro valor atribuído ao nvar é 78 e depois é atribuído 2. Se por acaso, depois do scanf, eu atribuísse o valor de nvar para um valor como fosse 5, o valor de nvar ia virar 5, independente do meu scanf. Posso até fazer isso aqui agora? De novo, a ponto e vírgula, gente. Não esqueça o ponto e vírgula. Eu posso até fazer isso aqui agora. Ou posso digitar tipo 1. Ele vai aparecer 5. Por que ele vai aparecer 5? Porque o seu código funciona de cima para baixo. Ou seja, mesmo que o meu scanf esteja aqui, me pedindo um valor, como eu coloquei outro valor depois do scanf, o meu valor vai ser o valor de baixo. Sempre vai ser o que estiver mais perto, tá? Se atentem a isso. Bom, já estou encerrando a primeira aula, mas só para dar uma dica adicional, que é sobre a declaração de variáveis. Quando vocês forem declarar uma variável, vocês podem declarar uma variável em cada linha. Por exemplo, se eu for declarar um nvar2, eu posso declarar ele embaixo e colocar um número 97, por exemplo. Só que, se vocês tiverem muitas variáveis e vocês não tiverem que declarar um número a elas, não tiverem que declarar um valor a elas, vocês não precisam fazer isso. Por exemplo, o nvar aqui. Eu posso colocar nvar aqui, posso botar vírgula, colocar nvar2, vírgula, nvar3, vírgula, nvar4. Ponto e vírgula. Nesse caso, eu estou falando que essas 4 variáveis são do tipo int. Para que isso? Para salvar espaço. Se você realmente quiser declarar tudo um em cada linha, não tem problema, tá, gente? Esse aqui é só uma dica adicional. Outra coisa. No scanf sobre um nome. Deixa eu só colocar ele aqui embaixo. Vou pedir scanf sobre o nome. O nome, de novo, a variável do tipo char. Porém, você vai capturar um nome. O nome é uma sequência de caracteres, é uma string. É uma porcentagem S. E isso aqui vai ir pro nome.
Por que que eu não posso capturar um C? Eu vou até fazer capturando um C aqui. Deixa eu só tirar esse animado aqui. Ele vai capturar a primeira letra que eu digitar. Vocês vão ver isso acontecendo aqui rapidinho. Deixa eu só arrumar isso aqui. Bem rapidinho. Pronto. Ele tá me pedindo uma entrada. Vamos supor que eu coloque Álvaro. Ele vai aparecer Álvaro. Por quê? Porque esse aqui é S. Porém, se esse aqui não fosse S, esse aqui fosse C, ele ia aparecer da forma que eu falei mais cedo. Que é essa aqui, ó. Eu vou dar F11 de novo. Ele vai me pedir o nome. E ele não vai mostrar nada. Então, é isso que eu tô querendo passar. Se atentem à diferença de porcentagem C para a diferença de porcentagem S. Vocês podem capturar um C aqui, mas sempre dá print no S, tá? Se eu capturar um S aqui, o que acontece? Eu vai capturar normalmente o meu nome. Álvaro. Álvaro. Sem problemas maiores, tá? Outra coisa que eu também tenho como dica para passar. Quando vocês forem declarar a variável, se atentem a como vocês estão declarando. Se vocês botarem, por exemplo, se eu declarar nvar aqui em cima e esse nvar aqui embaixo, são duas variáveis diferentes. Por quê? Porque uma é em minúsculo e outra é em maiúsculo. O mesmo acontece com as funções. Opa. O mesmo acontece com as funções. Eita, que das Se eu digitar um printf maiúsculo. Pera rapidinho. Se eu digitar um printf maiúsculo, isso aqui não funciona. Por quê? Porque o P tá maiúsculo. Se eu digitar um scanf maiúsculo, também acontece a mesma história. Por quê? Porque o scanf está maiúsculo, tá? Então, acho que isso é sobre a aula 1. Se alguém tiver alguma dúvida, de novo, pode me chamar no WhatsApp. E qualquer coisa, estou à disposição. Obrigado.